Algumas palavras são muito mais perigosas para o seu relacionamento do que você imagina. E no vídeo de hoje, a gente quer falar para você algumas coisas que você nunca deve dizer em uma discussão. A gente sabe que no calor do momento, às vezes é difícil controlar algumas coisas, mas depois que você lança a palavra, não tem mais como voltar atrás. Afinal de contas, a palavra que você disse pode ser perdoada, mas ela jamais poderá ser esquecida. Então, para você aprimorar a sua comunicação, alinhar esse fator dentro do seu relacionamento, fica com a gente até o final desse vídeo para você entender o que você nunca deve falar e como que você deve agir nesses momentos mais tensos, eu diria, que vão acontecer em um relacionamento. Então, se você está buscando se desenvolver e melhorar o seu relacionamento, aproveita e já se inscreve aqui no canal, assim você não perde nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui todas as semanas. Às vezes, no momento da raiva, em uma discussão, em uma briga que a gente está tendo no relacionamento, às vezes escapa, né? A gente deixa escapar algumas coisas, algumas palavras que acabam causando um estrago muito grande dentro da relação do casal. E às vezes a gente, por estar com raiva, por estar furioso, a gente não se dá conta o quanto isso é perigoso a longo prazo. É óbvio que se você fala uma vez e você deixa escapar, possivelmente não vai ter problema. Mas geralmente a gente vai deixando escapar várias palavras que a gente não tem ideia de como o outro está escutando essas palavras. E é aí que pode estar o perigo. E é exatamente por isso que a gente fez esse vídeo, para conscientizar, né, o que eu devo, posso ou depois que saiu, reorganizar isso. Por quê? Porque as brigas elas vão acontecer, independente de qual relacionamento você esteja, elas vão ocorrer. Agora, como você vai fazer o manejo dessas discussões, dessas brigas, faz total diferença para a saúde, para a qualidade do teu relacionamento. E o pior ainda é quando a pessoa não percebe que aquilo que ela tá falando pode ser muito ofensivo, até mesmo agressivo para outra pessoa, né? Ou seja, ela não se importa com a forma que ela está falando, ela não tem a menor compaixão, empatia de saber que aquilo que ela tá falando pode machucar muito a pessoa, inclusive muito mais do que um tapa, do que uma agressão física, porque as palavras elas têm esse poder, né? Elas ficam reverberando dentro da gente. E como eu falei no início, a gente pode perdoar a pessoa, mas algumas coisas que a gente ouve nunca vão ser esquecidas. Então isso vai ficar ali dentro, como se fosse uma ferida que não cicatrizou, né? Então ela vai ter um impacto muito maior na nossa vida. Por isso que é tão importante a gente selecionar muito bem aquilo que a gente vai falar, por mais difícil que seja. E o primeiro ponto é a gente precisa sempre preservar o outro nessa discussão. Porque o que geralmente ocorre é culpabilização, né? Direcionamento para o outro, responsabilizando o outro, jogando a culpa sempre no outro, né? O que ele fez, o que deixou de fazer, o que poderia ter feito, o que não viu. E isso já é uma agressão, né? Ou seja, a gente já está indo para uma agressão, porque eu estou deixando claro que é essa outra pessoa a culpada pelos meus problemas, né? E aí, natural, qualquer pessoa vai ficar também com raiva, brava, né? Porque às vezes ela não é de fato a culpada, só que ela está sendo culpada, ela está sendo responsabilizada. Por quê? Porque não está tendo um diálogo. A gente está sendo somente um julgamento que a gente está fazendo, que a gente julgou que ela é a culpada. E eu só estou expressando isso. Então isso de fato não é um diálogo. Isso é só uma expressão da minha revolta do que eu estou sentindo. E possivelmente esse outro não vai gostar, né? Vai gerar mais atrito porque a pessoa às vezes até estava apta a dialogar, a conversar, a entender por que você está descontente naquele momento. Mas como você falou, você é a culpada, ou você nunca faz isso, ou você me deixa dessa forma, isso me dá a culpa dessa briga aqui que a gente está tendo. Então quando a gente começa com a palavra você, a gente já está correndo o risco de ser mal interpretado pelo meu companheiro ou pela minha companheira. Quando a gente não tem esse alinhamento da comunicação, são pequenas coisinhas que vão sendo guardadas, digamos assim, né? Que eu não vou falando, que a gente não vai alinhando, que a gente não se comunica de forma aberta, de forma clara, e eu vou guardando tudo isso. Aí quando dá uma discussão maior, um evento de mais emoções afloradas, que eu tô com raiva, que eu tô estressada, aí tudo aquilo vai vir à tona. Aí eu vou começar a falar, né? Você nunca me ouve, você nunca me leva pra passear, você nunca faz o que eu gosto, você sempre é grosso comigo, você sempre... E aí a gente começa a jogar tudo aquilo. E aí começa toda aquela novela passar novamente no meio daquela briga, como se toda a vida fosse
ruim, como se a outra pessoa só fizesse coisas ruins, como se você sempre fosse invalidada, porque aí a gente generaliza tudo, porque a gente tá estressada, tá brava, tá irritada e a gente não consegue controlar e gerenciar nossas emoções nesses momentos. E é aí que a gente vai falar coisas que depois possivelmente a gente vai se arrepender e a outra pessoa também pode ficar muito machucada e ofendida com as nossas palavras. Então olha só, não é só no momento da briga, é toda uma construção que você vai fazer ao longo do tempo dentro do seu relacionamento. Então é sobre falar abertamente sobre todas as coisas, é sobre você expor aquilo que você está sentindo, aquilo que você está percebendo da relação, né? É fazer pequenas conversas, pequenos momentos de conversa, de alinhamento com o seu parceiro, para que você possa colocar pra ele aquilo que você não tá gostando, aquilo que você queria que fosse diferente, aquilo que você gosta, aquilo que você quer que aconteça mais, justamente para que a gente não tenha essa bagagem tão grande no momento de uma tensão maior, né, de uma possível briga, para que não exploda tudo e você acabe soltando tudo aquilo que vinha te incomodando que você nunca falou pra ele, porque no momento que você tá estressada, que você tá brava, que vocês estão brigando, você vai falar tudo isso da pior maneira possível, então é claro que não vai ser a melhor forma. O segundo erro está ligado a comparações, né? Aquela famosa comparação que a nossa mãe fazia do primo, né? Ou da prima, que a prima tira mais notas, a prima faz isso aqui e você não faz, a prima arruma a cama e você não arruma. Ou seja, a gente não gosta, né? Independente, né, de ser comparado a outras pessoas, principalmente quando é para negativo, né? Para o lado ruim da coisa. Então, numa discussão onde as coisas já estão acaloradas, você comparar essa pessoa a outras pessoas, amigos, colegas, familiares, essa pessoa ela vai se sentir mais desvalidada ainda, sendo que ela já está, né, ali no calor da discussão. Então essa comparação vai ser somente mais gasolina para esse fogo que já está queimando dentro dessa briga. Então essa comparação a gente deve evitar a todo custo. Talvez você já tenha isso internalizado, porque talvez a sua mãe fazia, o seu pai fazia, seus familiares fazem isso, eles comparam todo mundo com todo mundo. E isso pode estar internalizado para você, só que você precisa conscientizar isso e perceber na hora ali que você está comparando, né? Então o primeiro ponto é conscientizar isso, porque se eu não conscientizar, eu vou comparar, porque isso já está contigo como uma ferramenta de autopreservação. Então se está ali contigo, quando você se alterar um pouquinho, não precisa nem ser muito, você vai jogar a comparação, não especificamente no relacionamento, mas com qualquer pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com a comparação. A comparação por si só ela nunca vai ser saudável, né? A gente se comparar com outra pessoa, isso já não é saudável nem justo com a gente mesmo, porque existem muitas variáveis e particularidades na vida de cada um. Imagina você comparar o seu parceiro com outra pessoa, com outro homem. Imagina como que essa pessoa recebe isso. Pra ele vai ser muito pior, porque ele possivelmente já se compara, e quando você faz essa comparação, você tá dizendo que ele é menor, que ele não é suficiente, que ele não é capaz, que ele é uma pessoa ruim, que ele deveria ser diferente. Tudo aquilo que ele fez de bom vai ser invalidado, vai ser anulado, e só vai ficar reverberando aquilo que não é tão bom assim, só os pontos negativos. E a gente tem que tomar cuidado com isso no relacionamento também, né? De não evidenciar apenas as coisas ruins, muito pelo contrário, evidenciar as coisas boas para que aí a gente consiga cada vez mais ter essas coisas boas. Enquanto a gente fica só focando nas coisas ruins, a gente vai ter cada vez mais coisas ruins, porque o nosso parceiro vai sempre pensar que ele não está sendo bom e que tudo que ele faz não agrada e que tá tudo errado, e isso vai gerando um ciclo vicioso de coisas negativas, de discussões, de brigas e desentendimentos. Então, comparação nunca vai ser saudável nem na nossa vida como indivíduo e muito menos dentro de um relacionamento. O terceiro erro que também acontece bastante é a questão do famoso resgatar ou jogar na cara problemas que passaram, né? Ou seja, eu resgato coisas lá das profundezas e eu trago agora. Por quê? Porque eu estou alterado. Então é uma forma de eu ter argumento, né? E às vezes eu não tenho argumento. Por quê? Porque eu não sei identificar o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu desejo e o que a gente vai fazer. Então por isso que geralmente é meio que uma forma ali, né, totalmente desadaptativa da gente se incluir nessa discussão. Então quando eu resgato coisas lá do passado, né, e esse passado ele não precisa ser tão longínquo, né? Às vezes, sei lá, 6 meses,
né, 3 meses e eu ainda estou ali alimentando aquele negócio, claro que geralmente é a mais, né, 5 anos, né, 3 anos e a pessoa ainda está ali, né, ruminando aquele negócio. E na primeira discussão, na primeira desentendimento, desacordo ali, a pessoa traz, mas lembra esse dia aqui? Mas lembra isso aqui que você fez comigo? Mas lembra isso aqui? E aí ela resgata aquilo, por quê? Porque para ela não está finalizado. Então, lá no inconsciente, a outra pessoa ainda está culpada. E agora está acontecendo alguma outra coisa que ela é culpada 2 vezes. E aí vai acontecer alguma coisa na semana que vem ou no mês que vem que ela é culpada 3 vezes. E assim a gente vai culpabilizando o outro de maneira infinita. E aí é nesse momento que essa discussão ela não está sendo positiva, ela não está sendo favorável e ela não vai ajudar o casal a evoluir. Por quê? Porque tá um contra o outro. Ela é questão do advogado do diabo, né? Eu tento provar que você que está errado e você tenta provar que eu que estou errado. E a gente fica ali se escalando e nunca tem fim. Então a gente vai dormir brigado, a gente para de se falar, quando um não sai da casa ou tem que dormir na sala ou tem que numa casa de um familiar, enfim, e fica aquele negócio esquisito e nada resolve. Aí passou um dia, passou 2, ninguém fala mais no assunto e vida que segue. Até a próxima briga. É que nós não sejamos coveiros, né? Que a gente não fique cavocando coisas do passado, desenterrando coisas a cada discussão, porque isso é chato, é desgastante, ninguém suporta ficar falando sempre das mesmas coisas a todo momento. Quando existe um problema, que a gente saiba ser adulto e maduro o suficiente para sentar, resolver aquilo, colocar um ponto final e depois de resolvido, não precisa mais ficar voltando a tocar naquele assunto, porque senão justamente essa carga é muito pesada. Em toda discussão você vai relembrando lá o verão de 1975, o que você fez e aquele erro que você cometeu e vira uma briga infinita, porque são muitas coisas que não foram resolvidas e que você fica ali desenterrando. Então isso com certeza não é saudável, vai gerar muito mais briga, desentendimento, desconexão e até mesmo desrespeito dentro da relação, porque a gente sabe que quanto mais você discute, quanto mais você fica com raiva da pessoa, mais propenso você está a proferir xingamentos, mais propenso você está a falar coisas que não deveria. Então cuidado, que a gente não fique desenterrando coisas que já estão resolvidas ou coisas que são desnecessárias, coisas que não têm a menor relevância. Porque também às vezes dentro de uma discussão a gente sabe que as pessoas vão acabar trazendo pra dentro dessa briga algumas coisas que não tem nada a ver, né? Do passado da pessoa individual quando era solteira. Sabe, assim, isso não tem o menor sentido. Então vamos focar naquilo que realmente importa e que vai ser construtivo pro relacionamento. O quarto erro está ligado a quase um modelo de manipulação. Então entram algumas frases como se você me amasse, se realmente fosse verdadeiro, você faria aquilo, você faria isso. É como se fosse uma maneira de que eu coagisse você a fazer aquilo que eu desejo. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque pode acontecer, é muito comum acontecer, que também é uma estratégia compensatória ali para buscar que o meu desejo seja feito, seja favorecido, ou sempre a minha posição seja aderida e não a do outro, o meu desejo, aquilo que eu quero, a minha vontade. E aí a gente tem que tomar cuidado para ver se é isso que está acontecendo de fato, ou se é uma inabilidade. Então cabe a você adquirir essa habilidade, ou melhorar essa habilidade, lapidar ela, para que você perceba se a pessoa ela não está deixando ou permitindo que seja do teu jeito, porque ela não entendeu que isso é importante para você, ou ela não quer que seja do teu jeito porque ela sempre busca o jeito dela, pelo egoísmo, por um egocentrismo, ou porque é a forma dela lidar com as coisas. Só que a gente precisa pensar que essa relação ela vai ser conflituosa se ela permanecer assim. Você não vai gostar de ser desvalidado, você vai querer que as coisas também sejam da tua forma, que sejam feitos acordos ali, que a gente possa revezar entre os desejos para que todos saiam satisfeitos. Só que para isso a gente precisa saber se eu vou ter ou não validação nesse relacionamento. E aí não tem ninguém que vá conseguir me ajudar, a não ser eu olhando para mim e vendo o que esse relacionamento diz, para mim. Eu entendi que ela não sabe, ela não sabia, agora ela viu que me impactou e agora ela está tentando mudar. Ok, perfeito, então quer dizer que tem um sinal bom.
Agora, quando existe essas frases, né? Ah, mas se você me amasse de verdade, você faria isso. Ah, mas se você gostasse realmente de mim, você deixaria do meu jeito. Aí a gente precisa pensar melhor se não existe ou não pode estar existindo alguma manipulação. Eu acho que nesse ponto também vai entrar bastante a questão da gente saber que a gente precisa amar o outro de uma forma que ele se sinta amado e não da forma que a gente quer amar ou que é conveniente para nós. Porque tem as linguagens do amor, né, que todo mundo sabe, eu acho que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar. Então é importante que a gente saiba qual é a do nosso parceiro e a gente tente demonstrar dessa forma que é mais coerente para ele, que ele prefere, que ele se sente amado, porque às vezes eu me sinto amada quando a pessoa fala que me ama, mas às vezes o meu parceiro se sente amado quando eu faço alguma coisa pra ele, que demonstra esse sentimento. Então isso também eu acho que é um ponto que vai acabar gerando um certo gap se a gente não souber, se a gente não conversar e não alinhar isso também dentro da relação, né? Porque se eu não sei como que o meu parceiro se sente amado, eu vou tentar amar do meu jeito, do jeito que eu gosto, só que às vezes não vai ser o mesmo que ele gosta. Então aí vai acabar a pessoa também sentindo que ela não é amada. Não necessariamente porque não ama, mas porque está demonstrando da forma incorreta, da forma que ela não se sente amada. Então isso também é um ponto relevante. E o quinto e último ponto, erro, né, péssimo, o gelo, né, o famoso gelo, aquele tratamento de silêncio, né, como forma de punição, ou seja, como você não fez algo que eu queria, ou que eu gostaria, ou do meu jeito, eu silencio. E isso também pode ocorrer no sentido assim, eu saio de casa. Né? Ou eu, sei lá, vou jogar futebol, ou vou na casa da minha mãe, vou na casa do meu amigo posar, e é aquele famoso silêncio, ou paro de responder o WhatsApp. Porque a mensagem que está implícita ali seria, eu não vou falar mais com você, porque assim você vai perceber o que você fez de errado, né? E aí você vai se arrepender, e aí você vai ver que não é bem assim. É uma forma de eu te punir, deixando você privado da minha presença, né? Então eu privo você de qualquer contato, de qualquer sorriso, de qualquer fala, interação de mim, para você perceber que você está errado, ou que tem alguma coisa ali que eu não gostei. É uma forma da gente sinalizar, não, de longe é a melhor forma de você sinalizar que alguma coisa te incomodou. Pode ser uma forma, né, de sinalizar, dependendo de qual vínculo que você tem, como está o relacionamento de vocês. Mas essa forma, ela vai gerando meio que uma punição, literalmente, no meu parceiro. Então eu começo meio que coagir o meu parceiro. Então essa pessoa, esse outro, esse companheiro, essa companheira, ela começa a ficar tensa, porque ela começa, é o famoso pisar em ovos, né? Aí eu não sei se eu posso falar, eu não sei se eu devo falar, eu não sei se ele vai gostar, se ele não vai gostar, se ele vai parar de falar comigo, se ele nunca mais vai falar comigo, né? Se ele vai me responder. Então é uma forma de controle, né? É uma forma desadaptativa, mas é uma forma de controle. Enquanto a gente não conscientiza isso, e aí de novo, mesma coisa, enquanto eu não conscientizo isso e troco essa ferramenta, ou seja, tá, então ao invés de eu dar o gelo, eu acho outra forma da gente resolver isso. Ah, pode ser por carta, pode ser por bilhete, pode ser por mensagem, pode ser por áudio, pode ser um tempinho então, né? Não precisa ser um dia, uma noite inteira, pode ser me dá 5 minutos, me dá 10 minutos, deixa eu tomar banho, depois a gente conversa. Não precisa ser muito tempo, mas eu preciso de um tempo para que eu vá elaborando isso. Só que primeiro eu preciso conscientizar, porque sem a conscientização nada acontece. Ou seja, a lei do silêncio, a lei do gelo é completamente disfuncional. Evite sempre usar, evite ficar querendo dar esse gelo na pessoa, porque isso demonstra muita imaturidade, demonstra que você não sabe lidar com os problemas que estão aparecendo na sua vida e no seu relacionamento. Então é importante que a gente olhe para isso e busque sempre amadurecer enquanto pessoa. Uma pessoa que fica fazendo esses joguinhos, ela está ainda muito imatura, ela não sabe resolver
problemas como uma pessoa adulta. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade de que a gente precisa resolver aquilo que é de nossa responsabilidade da melhor forma, né? Não fugindo, não tentando manipular, controlar o outro ou fazendo com que o outro se sinta mal, enfim, tudo isso não é saudável, não é nem um pouco funcional para as nossas relações. Bom, e eu espero que esse vídeo tenha contribuído, eu espero que você tenha percebido aí alguns padrões que não devem ser repetidos, que não devem ser nutridos dentro de um relacionamento. Conta pra gente aqui nos comentários se você já fez ou se você também ainda tem aí algum desses erros que você comete no momento da briga, naquele momento de descontrole, mas que você está buscando melhorar e que você vai abandonar nesse ano de 2025. Se você gostou desse vídeo e se de alguma forma contribuiu para sua vida, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que a gente traz por aqui todas as semanas. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.